Bom dia, meus irmãos. Bom, antes de começar a levar essa palavra, eu quero dizer algumas coisas sobre as pregações que nós fizemos ontem à noite. Muito foi pregado sobre arrependimento, sobre a importância de nos afastarmos do pecado. Fomos muito claros em relação ao fato de Deus não permitir que vivamos uma vida dupla, porque o Senhor é claro quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos ao diabo por meio do pecado. O Evangelho ele é renúncia. Não há nenhum tipo de negociação em que eu vá pregar para você que Deus te ama como você é. Não, pelo contrário. Eu vou pregar para você que Deus te ama sim, mas Ele te chama ao arrependimento, para que por meio do arrependimento você se torne um filho de Deus. E muitas pessoas disseram o seguinte, pessoas, gente, por isso que eu vou pregar essa palavra agora, eu quero deixar muito claro para vocês que Jesus, ele separa os bodes das ovelhas, ou seja, ele separa os bons dos maus. Jesus faz isso. E Jesus, ele escolhe o povo dele e separa para um lado. Ele separa o povo dele do meio daquele bando de gente que não presta para nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu vou continuar explicando agora, porque agora acho que você vai entender melhor. Ontem à noite, uma senhora escreveu aqui, quando eu falei que Deus, ele não é amor, que Jesus não veio para trazer a espada, que não veio para trazer a paz, mas para trazer a espada. E a vovozinha, ela colocou aqui que Jesus veio para trazer a paz, porque ele disse que eu vos dou a paz. E assim, coisas absurdas. Coisas absurdas, porque se a palavra de Deus ensina que Jesus ele veio para trazer a espada, e eu expliquei na pregação de ontem o que era a espada é a palavra de Deus para nos fazer discernir aquilo que é certo daquilo que é errado, e que possamos nos firmar no Evangelho. Mas essa vovozinha, essa velhota que falou ontem com a gente, eu falo velhota do ponto de vista de uma linguagem portuguesa, não velhota por ela ser uma velha, mas é realmente uma idosa. E ela dizendo pra gente que Deus é amor e que a nossa pregação está errada, e ainda mandou a gente vigiar, porque nós não amamos vocês. Porque aquele que diz que odeia o próximo, ela falou isso. Porque aquele que odeia o próximo, o amor de Deus não está nele. Gente, olha que velha miserável. Porque se você abrir a sua Bíblia, no livro 4, no capítulo 4 de Mateus e de Lucas, você vai ver que o diabo, ele usa a Bíblia contra a Bíblia. E exatamente assim que os judeus faziam no tempo de Jesus Cristo, e exatamente assim que essa velhota fez ontem à noite com a gente. Então essas pessoas, elas são pedras de tropeço na fé daqueles que estão se firmando, naqueles que não conhecem a verdade. Porque se eu disse para você que o Salmo 5 ensina que Deus odeia os pecadores, e está escrito no Salmo 5, não fui eu que escrevi, quem escreveu isso foi Deus. Então por que a pessoa quer usar a Bíblia contra a Bíblia, se a palavra de Deus ensina em Timóteo que toda a escritura é útil para instruir o homem? Então perceba que o diabo ele quer sempre causar a semente da dúvida. E é exatamente nesse ponto que nós reconhecemos que a pessoa está endemoniada. Porque ela não trouxe uma correta interpretação das Escrituras. Ela trouxe apenas a dúvida para lançar na mente daqueles que estão vendo a mensagem e que estão enriquecendo a sua fé. E aí o cara ouve a mensagem, a menina ouve a mensagem, se sente mais forte e depois vai ler os comentários. Aí quando lê os comentários, lê um versículo desse isolado, fora do contexto, porque a mulher que escreveu isso, ela é um pedaço do inferno. Porque ela não escreveu isso para edificar vocês, ela escreveu isso na ignorância dela. Mas perceba que o simples fato dela ser uma ignorante que não sabe o que faz, já é o suficiente para desviar a fé de algumas pessoas. Queridos, por isso que nós temos o zelo de nos dedicar a essa página e a explicar a palavra de Deus, porque nós sabemos que muitos falsos profetas e muitas pessoas sem entendimento, como está escrito em Timóteo 1, capítulo 1, elas têm falado de Cristo, mas elas nem sabem do que estão falando, porque elas não reconhecem, porque elas não receberam o Espírito Santo de Deus, elas falam de algo que elas não vivem. São pessoas que vivem no pecado e não têm um pingo de discernimento
e só sabem disseminar a semente da dúvida em vez de disseminar a semente da fé. Bom, a partir de agora eu quero deixar essa passagem de Mateus 25 para vocês. É uma passagem muito rápida, eu não vou falar muito, vou tentar ser o mais objetivo possível. Queridos, perceba por meio desse texto que eu coloquei a vocês que Jesus, ele tem o zelo de separar as pessoas boas das pessoas ruins. Ele separa os bodes, que são os maus, das ovelhas. E perceba, se você continuar lendo essa passagem de Mateus 25, você vai perceber que Jesus pagará a cada um conforme as suas obras. Os bodes serão lançados no inferno por não terem guardado os mandamentos de Deus, por não terem ajudado ao pobre, por não terem ajudado ao necessitado, por não ter cuidado do doente. Se você ler essa palavra, você vai ver claramente. Abra sua Bíblia depois e confira o restante dos versículos que se sucedem a esses versículos que eu coloquei para vocês agora. Então Jesus, ele dá alegria, dá salvação para as suas ovelhas. Que ovelhas são essas? São aquelas ovelhas que fazem a vontade dele. São aqueles que leem as Escrituras e praticam. São aqueles que arrependem-se dos seus pecados e pedem perdão a Deus a cada dia, procurando melhorar. Porque não adianta de nada você pedir perdão a Deus e voltar a fazer a mesma coisa daqui a pouco. E aí quebra a cara e pede perdão, e quebra a cara e pede perdão. Imagina você numa luta. Você está numa luta com o seu oponente está te batendo, mas você não está querendo deixar o seu oponente te bater. Você está tentando fugir do seu oponente. Então Deus entra nessa briga com você porque Ele está vendo que você está lutando contra o pecado. E Ele entra nessa luta e Ele te fortalece. Agora aquele que está lutando e não está nem aí, eu vou apanhar mesmo, eu vou me entregar, eu vou deixar a vida me bater, porque eu não tenho forças. Eu vou fazer o que eu quiser. Então Deus não te defende, meu querido. Deus não te defende. Deus só defende aquele que luta para melhorar. E melhorar não significa estudar e trabalhar, significa ler as Escrituras e buscar o reino de Deus antes de todas as coisas, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então, eu quero que vocês tenham dimensão, por meio do exemplo dessa velhota que escreveu aí na mensagem do topo da página. Gente, há pessoas boas e há pessoas ruins. Não adianta vocês quererem salvar a todos, porque a porta da salvação ela é estreita. Muitos de vocês perecem por não conhecer as Escrituras, porque vocês acham que nós temos que ser amáveis com todos, quando na verdade a palavra nos ensina a ser duros com aqueles que não aceitam a verdade. Nós devemos admoestar essas pessoas, ou seja, ensinar essas pessoas por 2 ou 3 vezes. Se essas pessoas não aceitam a palavra de Deus, nós devemos nos afastar dessas pessoas e considerar essas pessoas hereges, ou seja, pessoas inimigas do Evangelho, inimigas de Deus. Então eu quero que vocês percebam que as pessoas são ruins. O próprio Cristo disse isso. E poucos são aqueles que Deus escolheu. Poucos são aqueles que realmente fazem a vontade de Deus. E Jesus separou esse povo. Jesus separou o seu povo. O povo de Jesus está separado desde já. Deus deixa inúmeros exemplos de que Ele separa o seu povo do povo pagão, do povo que não segue a Cristo, do povo que não guardava os seus mandamentos. Então, eu quero que você entenda que mesmo você lendo certas mensagens nessa página, por mais que pareça dura, isso é bíblico. Se você não sabe, procure saber. Agora, eu espero que você tenha o discernimento de evitar crer no que certos servos do inferno dizem, porque quando a gente prega uma palavra como essa, por exemplo, vai aparecer um monte de gente aqui embaixo. Ai, mas não é assim, porque Deus é amor, que não sei o quê. Falando coisas fora do contexto. Falando coisas que eu não disse. Querendo citar versículos isolados. São pessoas que não têm um pingo de entendimento acerca do que falam. São pessoas que não vivem o Evangelho. São pessoas que não ajudam o pobre. São pessoas que vivem no pecado. São pessoas que não têm um pingo de autoridade sobre o diabo. Por isso eu peço a Deus em nome de Jesus que todo tipo de pessoa que se levantar contra essa página, que o Senhor tenha misericórdia dessas almas. E caso essas almas elas sejam irreconciliáveis, eu peço em nome de Jesus que essas almas elas paguem por aquilo que elas têm disseminado nesse mundo,
Porque Deus é justo e pagará cada um conforme suas obras. Então, se é o mal, se é a incredulidade, se é a dúvida que você semeia, que tu receba de volta a tua iniquidade. Que tu receba de volta a devida paga pela qual você tem plantado nesse mundo, que você tem contribuído para que esse mundo seja uma desgraça. Porque há muitas pessoas falando de Cristo, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Ontem, por exemplo, irmãos, nós tivemos uma situação aqui nessa página muito complicada. A família evangélica é uma grande desgraça. É o marido que trai a esposa? É a esposa que trai o marido? E são essas pessoas que têm falado de Jesus para vocês nesses comentários. São pessoas que têm, e são essas pessoas que têm pregado o evangelho na sua igreja. Então eu quero que você abra os seus olhos para que você possa entender que Jesus está te chamando ao arrependimento. Jesus não está te chamando para bênção, ele não está te chamando para peleja, como diz a igreja evangélica. Ele só está te chamando ao arrependimento. Ele só quer que você se arrependa dos seus pecados e que você passe a viver o evangelho. Essa é a grande mensagem de Cristo em Marcos 1,15. Arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino do céu está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho, pois aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, esse já está condenado. E quando você vive uma vida de pecado, e quando você vive uma vida afastada de Deus, uma vida mundana, você diz para Deus, eu não creio no sangue de Cristo. Por isso eu estou pisando no sangue de Cristo. Por isso eu escolhi o pecado. Porque se eu escolhesse a Cristo, eu carregaria a cruz de Cristo. Porque eu acreditaria em Cristo. Mas eu não creio em Cristo, por isso eu não carrego a cruz de Cristo. Eu digo que creio com a boca, mas as minhas ações, elas são erradas. Porque são com as minhas ações que eu provo aquilo que eu sou. Então, no último dia, Deus dirá para você, querido, está escrito no livro de Coríntios, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Está escrito no livro de Titos, capítulo 1, versículo 16, que essas pessoas são abomináveis diante de Deus, porque elas dizem que amam a Deus com os lábios, mas são incapazes de qualquer boa obra. Eu espero que Deus não olhe para você no dia do julgamento e diga para você que você é um ser abominável diante de Deus. Eu espero que você se arrependa agora, que você comece a praticar obras que sejam condizentes com o reino de Deus. Porque o evangelho do comodismo está sendo pregado nas igrejas. Todos aceitam o pecado. Todos aceitam o que você faz. Não há confronto. São pessoas que andam completamente desviadas da palavra de Deus. E, no entanto, elas não recebem o devido confronto. Elas não são confrontadas. Porque essas igrejas, elas estão preocupadas com dinheiro. São igrejas fazedoras de amigos. São igrejas que não se importam com o evangelho de Cristo. São igrejas que anunciam o evangelho amaldiçoado de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o qual Deus disse que nem se os anjos nos pregassem esse evangelho, que nós deveríamos acreditar. Porque o evangelho que nós temos que crer é o evangelho que Paulo pregou, é o evangelho que Mateus pregou, é o evangelho que Lucas pregou, é o evangelho que está escrito na Bíblia. Pois a Bíblia é o evangelho, não sei se você sabe disso. Quando a gente fala Bíblia, Evangelho, Boas Novas, estamos nos referindo à palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus e ore para que você tenha entendimento. Porque não adianta você ler a palavra de Deus no pecado. Porque o livro da vida, ele é um mistério. E esse mistério ele só pode ser resolvido quando você converte seu coração e Deus iluminará sua mente, porque Jesus é a luz do mundo. E aquele que caminha com ele não andará em trevas. E a luz ela serve para iluminar a nossa vida, para fazer com que enxerguemos aquilo que está errado e aquilo que está certo. Quando você tem uma luz, você consegue ver tudo no seu lugar. E você consegue ver o que você vai fazer. Na escuridão não, você anda, tropeça, porque não há quem te guie. Mas Jesus é a luz do mundo e Ele quer te guiar por meio dos caminhos da santidade. E não há negociação. Se você é um imoral, um pecador, fofoqueiro, mentiroso, passa o seu dia à toa, vendo vídeos inúteis, fuxicando a vida dos outros. Querido, não se engane, você está nas mãos do diabo. Não se engane, que ninguém te engane. Porque Cristo te chama para uma vida verdadeira ao lado dele. E Jesus, ele foi muito claro em relação àquilo que ele quer e àquilo que ele não quer do ser humano. É só você abrir a sua Bíblia e
começar a ler. Então é isso. Que Deus tenha misericórdia das almas dessas pessoas e que pague cada um conforme as suas obras.